profeta Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37, versículo 1 e versos de número 4. Apenas 2 textos para a nossa leitura e meditação nessa noite de domingo. Ezequiel, profeta Ezequiel, versos 1 e versos 4. Preste bem atenção. O versos 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O versos 4, disse-me Ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quantas pessoas que individualmente estão envolvidos numa crise pessoal, crise sentimental, uma crise de abandono, crise de rejeição, crise financeira, crise em muitas áreas das suas vidas. E todos nós, como pastores, lidamos com pessoas, com gente. Diariamente, a gente observa casais que já não se entendem mais. Quantos pais que aqui estão nesta noite, que já estão entrando ou já entraram há muito tempo num grau de desespero muito forte, porque não conseguem mais controlar a vida dos filhos. Filhos que deveriam ser bênção para os seus pais, pararam de ser bênção. Filhos que deveriam dar alegria para os pais, só estão dando tristeza para os pais. Filhos que deveriam fugir deste caos, deste mundo, mas a gente vê filhos e filhas alienadas à prostituição. Hoje, no primeiro culto, uma senhora me procurou, aqui nesse lugarzinho onde está a Sônia. Garoto com 13 anos de idade, já estava amarrado pela bebida alcoólica, pelo álcool. 13 aninhos. Pais que já perderam o controle. Agora, se eu compartilhar com vocês algo que de uma maneira ou de outra preocupa a visão familiar, preocupa grandemente a estrutura da família. E se nós não tomarmos posição, se nós não tomarmos atitude, o que vai ser da família daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos? Por isto que eu estou apenas iniciando esta palavra nesta noite, justificando este tema, profetizando vidas. Profetizar vida, profetizar mudança, profetizar saúde, profetizar liberdade, profetizar uma vida abundante, profetizar que a família continuará sendo família, que casamento continuará sendo casamento, que igreja continuará sendo igreja, e que o nosso Deus vai continuar sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esta é a nossa oração, esta deve ser a nossa palavra, esta deve ser a nossa meta e a nossa visão. Sabe por quê? Pastor Júlio, porque nós somos o sal da terra. Pastor Bira, nós somos a luz do mundo. A igreja, Pastor Vili, precisa reaprender a orar,
A igreja de Cristo precisa reaprender a jejuar. A nossa mocidade e juventude precisa ter compromisso sério com o Senhor nosso Deus. Nós, pastores, temos que abrir a nossa visão, alargar as cordas da nossa tenda e olharmos que neste mundo oprimido, neste mundo cansado, neste mundo abatido, neste mundo que está sendo bombardeado 24 horas por Satanás, porque ele está presente no planeta para roubar, para matar e para destruir. E neste culto de ceia, nesta noite, através do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e versículo 4, ele quer aqui levantar profetas da última hora, homens e mulheres, moços e moças, que sejam cheios do Espírito Santo e que possam profetizar bênçãos abundantes, vitória, graça, prosperidade, vida para todas as famílias da terceira igreja. Quem está entendendo isso, diga amém, Jesus. Glorifique a Deus com a tua palma. Seja você um profeta. Sejamos profetas. O que você faria se estivesse em um vale de ossos secos? Um grande cemitério, somente um grande vale de ossos secos, ossos humanos. Qual que seria a sua reação, pastor Mauro? Qual que seria a reação da pastora Adriana, pastor Anderson? Qual que seria a nossa reação se Deus permitisse que nós nos encontrássemos num grande vale de ossos secos? Não é uma sensação ruim? Alguns iriam tremer de medo, outros ficariam arrepiados do alto da cabeça à planta dos seus pés, porque é meio tétrico, coloca medo, traz desespero. Um grande vale de ossos secos, espiritualmente falando. Existe um pequeno vale de ossos secos, que pode ser qualquer família aqui presente nesta noite. Existem empresas pequenas, médias, grandes, que espiritualmente falando pode ser um vale de ossos secos. E se eu for um pouco mais ousado, um pouco mais determinado, um pouco mais corajoso, eu diria, pastor Júlio, será que o reino de Deus também não está inserido nesse contexto? Um grande vale de ossos secos, onde o cristão perdeu o temor, onde o cristão perdeu o desejo de ler a Bíblia, onde o cristão parou de ter compromisso com Deus. Ontem, alguns de nós estávamos lá, nós vimos um garoto pregar, e o menino pregou com muita propriedade, com muito poder, com muita graça, dizendo assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Mas milhares e milhares de cristãos saem do mundo, mas agem da mesma forma, como se estivessem lá. Quantos cristãos que deveriam honrar, exaltar e glorificar, serem uma carta aberta, lida e conhecida por todos, mas são cristãos que estão a ponto de serem jogados fora do reino. Não é nem frio e nem quente. São cristãos que vivem um pé cá e outro pé no outro lado. Serve um Deus aqui, serve outro Deus do mundo. Falta de compromisso.
E esta falta de compromisso é que eu quero nesta noite, com o meu coração, com a minha alma e com todo o meu espírito, fazer um apelo aqui, que esta partícula do rebanho da terceira igreja possa entender que a igreja tem que ser compromissada com o Senhor Jesus. Nós somos a noiva de Cristo, Ele está adornando essa noiva, Ele está, trabalhando nesta noiva, Ele está agindo nesta noiva. Nós somos a noiva, Ele é o noivo, e a qualquer momento, como aconteceu lá com as 10 virgens, alguém vai dizer: é meia-noite, eis aí o noivo sair ao seu encontro. Mas 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. E a Bíblia também vai além, dizendo e falando sobre o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, que num abrir e piscar de olhos, esses céus se abrirão, e milhares de trombetas soarão nos ares, e vai aparecer nas nuvens o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o primeiro, o último, o Alfa e o Ômega, para levar a sua igreja daqui, para que estejamos para sempre com Ele lá em cima. Quem recebe esta palavra, diga amém. Jesus, glorifique a Deus, é responsabilidade, compromisso com Deus. O que nós não podemos permitir é que o mesmo espírito de mentira que opera no mundo, Arthur, venha operar aqui dentro. Nós não podemos. Por isso que Deus pega o profeta Ezequiel e faz do profeta Ezequiel para profetizar vida. E de que maneira? O que significa profetizar? Significa predizer, antecipar o que vai ocorrer, o que vai acontecer lá na frente. O profeta faz isto. E foi isso que Ezequiel estava sendo usado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Profetizar para fortalecer o corpo de Cristo. Como nós estamos falando, profetizando em nome de Deus nessa noite, para fortalecer a família da terceira igreja, para fortalecer o teu casamento, para fortalecer o teu relacionamento matrimonial, conjugal, para fortalecer a vida dos teus filhos, para fortalecer a tua empresa, para fortalecer a obra das tuas mãos e para fortalecer o corpo de Cristo que nós estamos aqui nessa noite. Que mais? Diz a palavra de Deus: profetizar, trazer coragem, trazer determinação, trazer ousadia. Quantos irmãos, quantas irmãs que quando se confrontam com uma situação adversa, com um perigo, ficam frágeis, ficam amedrontados, ficam sem saber o que fazer. Mas se você estiver no plano de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, se Deus estiver contigo realmente e você estiver com Deus realmente, olha, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que o nosso inimigo Satanás, o maligno, ele está em nosso derredor, e esse derredor pode ser 10 metros, 15 metros longe da gente, mas a Bíblia também diz que ele está lá rugindo na forma de leão, procurando alguém para tragar. Mas em nosso redor, em nossa volta aqui, está acampado os anjos do Deus Todo-Poderoso, e eles nos livram, eles nos guardam, e eles nos protegem de todos os males. Quem recebe essa palavra, diga amém. Jesus, glorifique a Deus. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Não entregue. Se o diabo está carregando teus filhos, resista. Se o diabo está matando teu casamento, resista. Se o diabo está matando o teu compromisso com Deus, resista, profetize que isto vai mudar na tua vida. Se você está na solidão, está na angústia, está na tristeza, resista ao diabo e o diabo fugirá de vós. E aqui, meus irmãos, diz a palavra de Deus, a grande experiência do profeta Ezequiel. Deus o levou em espírito para o meio de um vale de ossos secos. Deus pegou Ezequiel, arrebatou, não sei onde que Ezequiel estava,
se na casa dele, em algum lugar, Deus simplesmente pega Ezequiel e transporta Ezequiel para o vale de ossos secos. Mas qual que era a vontade do Pai? O querer de Deus. A Bíblia diz, olha aqui, o que Deus queria com o profeta, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer de cada um de nós. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor Deus, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Pastor Garré, procure se enxergar você sendo arrebatado por Deus e sendo deixado num vale de ossos secos. Eu, você, cada um de nós aqui. Mas qual que era a vontade de Deus, o querer de Deus? Qual que era o objetivo de Deus naquilo tudo? E a palavra de Deus diz assim, olha aqui, ó. Os meus caminhos não são os caminhos de Deus, e nem os seus caminhos, teus caminhos são os caminhos de Deus. Está tão claro isso na Bíblia Sagrada, que vamos ler o profeta Isaías 55, versículo 8. Alguém achou aqui, pastor Hélio Quirino? Fique em pé e leia para a gente aqui o que Deus está dizendo para o profeta Isaías. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, para o moço e para a moça, vocês que são solteiros, antes de escolher ou o Isaac ou a Rebeca, primeiro apresente no altar de Deus. Veja se é da vontade de Deus. Veja se está no coração de Deus. Veja se você está sendo aprovado por Deus. Porque senão você pode ser frustrado no teu relacionamento por falta de conhecer a palavra de Deus. Muita gente que é solteira diz assim, ó, Deus, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Faz a oração para Deus. Só que eu quero a Mariazinha, eu quero o Pedrinho. Não diga o Pedrinho, a Mariazinha. O que Deus separar para você, esta pessoa será escolhida na tua vida e vai ser uma bênção no teu viver, no teu caminhar, no teu dia a dia. A família, antes de fazer um negócio, não diga eu vou fazer um negócio. Se Deus quiser, eu vou vender isto. Se Deus quiser, eu vou comprar isto. Procure colocar Deus no centro da tua vida. Se você for fazer qualquer tipo de negócio, até numa viagem, o apóstolo Tiago ensina isso com propriedade. Se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. Lembre-se que os teus caminhos não são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E tem uma outra coisa que Deus faz aqui no campo profético também. Deus agiu isso com muita habilidade no livro de Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 17 e versículo 18. Pastor Bira, fica em pé e leia para nós Gênesis. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha aqui, ó, que maravilha, que revelação que Deus deu para Abraão. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se nós somos igreja de Deus, se Deus é o cabeça dessa igreja, se Cristo é o cabeça dessa igreja, Ele não vai nos esconder nada. Ele sempre vai nos revelar, como Ele mesmo tinha um projeto, tinha um plano com Abraão, e Ele disse, eu não vou esconder nada do meu servo, do meu filho, porque ele, Abraão, será pai de uma grande nação. O que Deus quer fazer com a terceira igreja nesta noite? Ele quer fazer uma igreja abençoada, uma igreja grande, uma igreja que tema a Deus, que reverencia a Deus, uma igreja que se curve diante da soberania, da santidade e da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Ele quer uma igreja que diga como o São João, lá no livro da Revelação, no último livro da Bíblia,
Bíblia que João fez, a última oração de João foi esta: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E para um crente em Jesus orar dessa forma, ora vem Senhor Jesus, é porque o nosso coração tem que estar em harmonia com o coração de Deus. Você pode aplaudir a Deus nessa noite: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Aí o que Deus queria com Ezequiel? O que Deus quer comigo? O que Deus quer com você? O que Deus quer que você faça lá na tua família, lá no teu lar, no teu trabalho, na tua universidade, na tua escola? O que Deus quer que você faça aqui dentro da terceira igreja? De que maneira que Deus trabalhou com o profeta Ezequiel nesse ponto? Olha, Ezequiel 37, versículo 4. Vamos ler mais uma vez. A missão, qual que era a missão do profeta? Disse-me Deus: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Dá para dizer amém? Deus quer que a pastora Zeni e pastor Arthur, lá no teu lar, meus irmãos, profetize, ouçam a palavra de Deus. A missão do profeta é profetizar para os ossos secos. E eu quero te mostrar aqui alguns passos para você alcançar a vitória, para termos vitória. E o primeiro passo é permanecer unido e organizado. O que está escrito bem no meio da bandeira verde e amarela do Brasil? Ordem e progresso. Vejamos dentro da palavra do Senhor nosso Deus, capítulo 37, versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam um contra o outro e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olha aqui, ó. Eu estou vendo o doutor Ari ali, ó. Mas chama a tua atenção. No meio de todos aqueles, dentro daquele vale de ossos secos, aquela multidão de ossos secos, Deus manda o profeta Ezequiel profetizar para aqueles ossos. Aí de repente, pastor Hélio Quirino, começa a ver um rebuliço de ossos. É osso se mexendo para cá, para lá, acolá, osso com osso, cada um tomando a sua forma, cada um voltando ao seu lugar. Ou seja, Deus estava reorganizando, Deus estava reestruturando, Deus estava arrumando, Deus estava trazendo tudo de volta, colocando tudo no seu devido lugar, porque o nosso Deus gosta de organização, o nosso Deus gosta de ordem. E para haver progresso tem que ter ordem. E quando a gente dá espaço para Deus agir em nosso coração, quando a gente dá espaço para Deus trabalhar em nossa vida, quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração, irmãos, olha, eu lembro de uma pescaria, quando o apóstolo São Pedro, ele foi pescar, e na volta ele reconheceu que Jesus estava ali. Ele chegou ao ponto de dizer: olha, mestre, se afasta de mim, porque sou um homem pecador. Mestre, por favor, não chegue perto de mim, porque eu sou carregado de pecado. E o apóstolo São Pedro se humilhou, ele foi quebrantado, ele colocou o seu rosto no chão. E é isso que a gente deve fazer ainda hoje em dia, em pleno século 21. A gente tem que se curvar diante da soberania de Deus, porque a Bíblia diz assim: aquele que se exalta, este será humilhado, mas aquele que se humilha, este será exaltado. E nesta noite Deus quer levantar profetas aqui para abençoar este vale de ossos secos. E nessa proposta de Deus, nessa vontade de Deus, nós temos a promessa de Jesus que diz assim: que as portas do inferno não vai prevalecer sobre a família que acredita no poder, na graça e na promessa do Deus Todo-Poderoso. Diga amém, Jesus. Glorifique a Deus, porque Deus mesmo ontem, é hoje e é eternamente. Deus, ele viu o palácio
de Ezequias. Ele viu a gestão de Ezequias. Ele viu a família de Ezequias. Ele viu os súditos de Ezequias. Ele viu o reino de Ezequias. E Deus lá de cima, pastor Garrett, disse: não, está tudo errado. Aí Deus pega o profeta Isaías, manda lá dentro do palácio e dá essa mensagem de vida e fé de esperança. Ezequias, você está doente, não está? Estou. Então faz o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque eu te digo, você vai morrer e não vai mais viver. Anderson foi para já. Foi num abrir e piscar de olhos. O Ezequias largou tudo lá em cima da cama dele, virou seu rosto para a parede, clamou a Deus, orou a Deus, pediu misericórdia, pediu perdão, pediu saúde, pediu vida e chorou muito. Chorou, rasgou o seu coração, se quebrantou. Quando o profeta Isaías estava saindo lá da porta, o que acontece? Pastor Luiz Gonzaga, Deus pega novamente o profeta Isaías e diz: Isaías, volta lá dentro outra vez, volta lá e diga para Ezequias que eu vi a lágrima dele, eu ouvi a oração dele, eu vi o quebrantamento dele, eu vi o coração dele que foi verdadeiro, foi sincero e foi correto comigo. Isaías, volta lá e diga que ele não vai morrer mais, que ele vai ter saúde e saúde abundante. Quem está entendendo isso aqui, diga amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. É isso que Deus faz, é isso que Deus realiza, é isso que Deus quer fazer nesta noite. Deus trabalha, Deus age. E aqui, meus irmãos, ele diz a Bíblia que Deus não faz nada incompleto. Olha aqui, ó, Ezequiel 37:10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito de Deus entrou neles, e eles viveram e se colocaram em pé, como um grande exército, sobre modo numeroso. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Ok, o nosso muito obrigado por mais um momento de fé, de vida e de esperança. Um abraço do pastor Irineu Rodrigues. Não esqueça de procurar uma quadrangular mais perto de você. Vá lá, receba a bênção de Deus. Um abraço forte do pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores quadrangulares do Paraná. E até o próximo programa. E viva Cristo!